Beleza. Olá, querido internauta. Estamos aqui para fazer o comentário da prova de redação do vestibular 2018.1 da Universidade Estadual do Ceará. Ok? O vestibular nos trouxe como temática o envelhecimento da população brasileira e as implicações que isso traz para o nosso país, tanto no que diz respeito ao Estado, às instituições, aos serviços a serem oferecidos, quanto no que diz respeito ao comportamento da população, ao respeito aos direitos e a tudo isso. Então, de início, quais são as problemáticas com as quais nós temos que lidar aí, né? O Brasil, pessoal, está se adequando a um padrão etário muito próximo aos dos países desenvolvidos. Nos últimos anos, nossa população envelheceu bastante. Se nós formos comparar, por exemplo, com a realidade distante, nós iremos perceber que no começo do século XX, vivíamos um país tão pobre, tão problemático, que a expectativa de vida não chegava a 40 anos. Né? Nós terminamos o século XX e começamos o século XXI, hoje com uma expectativa de 76 anos. Expectativa de vida, né? Então o brasileiro hoje vive em média 76 anos. A projeção para 2050 é que ele viva cerca de 81 anos e meio, tá? E em números absolutos é que a coisa fica mais séria, porque nós temos hoje, segundo inclusive o próprio texto 2 da proposta da UES, cerca de 25 milhões de idosos no país. O pensamento é que em 2050, numa projeção, se mantivermos aí os mesmos padrões de desenvolvimento, nós cheguemos a quase 70 milhões de idosos em toda a população em 2050. Isso pode corresponder a um idoso a cada 3 pessoas. Então, tudo isso nos mostra quanto um país tem que se transformar para poder amparar esse novo grupo de população com o qual não estamos tão acostumados. O Brasil, historicamente, era um país de jovens. Então, os serviços médicos, os cursos superiores, as capacitações profissionais, todas estavam muito voltadas para essa realidade de uma população em que ser idoso era exceção. Hoje, chegar à terceira idade está cada vez mais virando regra, né? Então nós temos aí um sistema de saúde que precisa se adequar a isso, e nós temos um mercado de trabalho, uma previdência social que tem que se adequar a isso. Todos esses pontos que eu estou conversando aqui com vocês seriam interessantíssimos para serem utilizados na proposta número 1, que é exatamente, pessoal, um artigo de opinião, tá? Um texto muito tranquilo, muito parecido com aquilo que mais se treina no pré-vestibular, que é a argumentação, e é ela o foco central do artigo de opinião, certo? Então, o que é que a proposta da UES nos pede? Um artigo de opinião, adotando um posicionamento acerca do despreparo do nosso país, seja do ponto de vista estatal, seja do ponto de vista populacional, para amparar essa população. Aí você pensa em previdência, você pensa em sistema de saúde, você pensa no respeito ao que já está posto em leis. Nós temos o Estatuto do Idoso, que garante uma vaga exclusiva para idoso no estacionamento, um assento preferencial, uma fila com atendimento preferencial, e muitas vezes a população não oferece nada disso. Alguns estabelecimentos não oferecem, alguns indivíduos se aproveitam daquelas vagas exclusivas ou daqueles assentos preferenciais, e ele ocupa sem ser idoso, tá? Então, argumentar sobre esse despreparo da população já daria um ótimo texto para quem estiver disposto a fazer a proposta número 1 da prova de redação, ok? Nós temos então, para fechar, a proposta número 2, que nos pede aí uma crônica narrativa, um texto mais livre, um texto mais voltado à sua criatividade, tá? E ele pede o relato, a narração de uma situação de desrespeito, um episódio em que o idoso seja desrespeitado e quais as implicações que isso traz, né? E ele não especificou se é a implicação para o idoso ou se é a implicação para a sociedade em geral. Você fica livre para fazer essa escolha, tá? O que é que nós sugerimos aqui para quem for fazer essa proposta 2? Você pode pensar na violência física ou psicológica de um familiar, de um cuidador, certo? De um atendente contra o idoso. Você pode pensar no preconceito sofrido por um idoso no mercado, caso ele ainda trabalhe, na rua, ou até a questão da violência financeira, que é outro ponto muito pouco discutido normalmente pelo país, mas que ocorre quando a família se apropria do recurso financeiro que é destinado ao idoso, já que ele às vezes se encontra menos capaz de postular seus direitos, de se fazer importante dentro da família, ele termina ficando ali em escanteio, em segundo plano, tá? Então, quaisquer desses casos, numa narrativa simples, porque uma crônica é uma narrativa simples, é uma narrativa que demonstra, antes de tudo, uma realidade cotidiana, que não reflete um personagem em uma condição atípica, especial, não.
é um personagem em uma condição bem típica, que fique claro que aquilo acontece sempre, certo? E o objetivo da crônica é exatamente refletir sobre essas questões que acontecem no cotidiano e sobre a qual a maioria das pessoas não voltam muito seu olhar, ok? Então, qualquer narrativa que seguisse por esse caminho de um desrespeito ocorrido com um idoso e que pensasse quão grave isso é, né? Quão problemático isso é num país que envelhece mais a cada dia, estaria atendendo adequadamente a proposta 2. Ok? No mais, era um tema tranquilo, né? Desejamos aí que vocês tenham feito ótimas provas de redação e daqui para frente é torcer por um bom resultado. Vai dar certo. Muito obrigado e até a próxima.